Vamos começar lendo o texto do Salmo 103, apenas do verso 14 a 16. Salmo 103, do verso 14 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Até aqui, meus irmãos. Eu quero ler também as perguntas e respostas do dia do Senhor 52 de nosso catecismo, começando bem assim pela pergunta 127, que diz: qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. Ainda na pergunta 128, lemos: como é que você conclui a sua oração? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto é, tudo isso te pedimos, porque, como nosso Rei, tendo poder sobre todas as coisas, tanto queres quanto podes nos dar tudo o que é bom, e porque não nós, mas o teu santo nome é digno de receber toda a glória para sempre. E a última pergunta, 129, o que significa a palavra amém? Amém significa verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. São as nossas reflexões dessa manhã. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje então nós concluímos, esse ano de pregação catequética, onde podemos refletir desde o início sobre as doutrinas do Evangelho. Nós temos uma grande bênção em nossas mãos, que é o nosso catecismo, que realmente nos ensina, desde o primeiro domingo do ano, até o último domingo hoje, exatamente aquilo que o Evangelho nos ensina, que nos mostra o caminho da salvação, primeiro apresentando a nossa realidade diante de Deus. Isso é importante para lembrarmos, irmãos. A estrutura de nosso catecismo, nós começamos aprendendo sobre nossos pecados e miséria, aprendendo exatamente quem somos diante de Deus, aquilo que Deus diz a nosso respeito como pecadores. E nessa primeira parte, então, nós somos realmente condenados. A ideia realmente do catecismo é mostrar que nós não temos nenhuma condição, nenhuma força em nós mesmos para nos livrar dessa miséria. Isso significa os nossos pecados e miséria. Na segunda parte, então, aprendemos sobre nossa salvação, ou seja, como Deus nos salva por meio de Cristo dessa situação de pecados e miséria. E então temos a parte maior do catecismo. E finalmente, nós retornamos à lei, quando o Senhor nos ensina que, primeiro, a lei nos mostra que somos pecadores e que não podemos nos salvar, Cristo nos salva por sua graça, e então ele nos conduz novamente à lei, não mais como uma tentativa, porque é isso que o nosso coração realmente pensa, uma tentativa de nos salvar diante do Senhor por obediência, mas justamente a entender a lei como sendo o modo de viver cristão, ou a vida de gratidão que Deus reservou para nós. Ou seja, na verdade, a obediência aos mandamentos nada mais é do que a nossa gratidão demonstrada por grande salvação que o Senhor nos deu. E agora estamos concluindo, a oração do Senhor, aprendendo exatamente, aquilo que diz respeito à nossa própria natureza. Nós aprendemos aqui na sexta petição justamente isso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. No texto que nós lemos aqui na CF, está não nos conduz à tentação, Não nos conduzas à tentação. Justamente porque a ideia é reconhecer que Deus é soberano. Nós podemos lembrar disso, por exemplo, quando Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ali ser tentado. Ou seja, Cristo nos ensina já de cara que Deus é soberano. E, portanto, nós não vamos passar por nenhuma situação difícil, nenhuma adversidade, senão pela vontade de Deus. Então é o Senhor quem nos conduz, lembrando do Salmo 23, tanto aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, como também aos vales escuros. Por isso mesmo ele nos ensina a rogar ao Pai, não nos conduz à tentação.
Senhor, tem misericórdia de nós e não nos leve, não nos conduza, não nos deixe cair em tentação. E com isso, o Senhor nos ensina que nós somos fracos e precisamos urgentemente reconhecer essas fraquezas diante de Deus. A pergunta que eu posso fazer inicialmente para os irmãos é: reconhecemos de fato essas fraquezas? Porque entenda, já é uma questão bem popular e cultural que nós, não é, como cidadãos ocidentais, brasileiros, com raízes, não é, cristãs, católico-romanas, compreender que nós somos pecadores. É natural que as pessoas digam isso, que elas entendam que todos são pecadores. Isso é comum, não é? Inclusive temos, em alguma medida, alguma dificuldade de entender que alguém é superior ao outro, porque de fato somos todos pecadores. É uma desculpa que se usa muitas vezes, não é, para dizer que você não é melhor do que eu, nem melhor do que ninguém, porque somos todos pecadores. Então esse é um conhecimento muito comum em nosso meio, em nossa cultura. A pergunta é, essas expressões, ou essa afirmação de que somos todos pecadores, é verdade em nosso coração? Podemos nos acostumar a falar isso, a achar normal entender isso, porque somos falhos de fato e podemos ver nitidamente essas falhas. A pergunta é se isso de fato é algo consciente, se realmente nos entendemos assim. Podemos, irmãos, em nossas orações públicas principalmente, por isso é tão importante a oração, não é? As portas fechadas, em nosso quarto, no secreto, porque facilmente diante do público podemos falar coisas que não são verdades. Falar coisas bonitas, palavras bonitas, podemos nos humilhar publicamente enquanto o nosso coração não está prostrado diante de Deus. Então veja como isso é importante para nós. Cristo, então, está nos ensinando a termos consciência profunda de quem nós somos diante de Deus e de nossos pecados. Quando Ele nos ensina a orar ao Pai, não nos conduzas ou não nos deixes cair em tentação, é reconhecendo isso. Se o Senhor não agir em nosso favor, se o Senhor não nos livrar desta hora, nós não conseguiremos resistir. Nós não temos força para dizer bem assim, passamos por qualquer coisa e vamos resistir. Isso é tolo de nossa parte. Há pessoas que realmente entendem que são fortes, que são capazes. E nós sabemos que em nosso contexto, não é, eu digo, ocidental, há muitas pessoas que se confiam, por exemplo, em sua facilidade de alcançar um padrão moral mais elevado. E alguns até confundem isso com, por exemplo, uma característica do fruto do Espírito Santo. Imaginam que são verdadeiros piedosos, porque têm uma facilidade com padrões morais. Isso não é uma coisa tão importante assim, se você vai entender que as pessoas também têm condições ou capacidade de se apegarem a padrões morais. Várias religiões, não é, que existem pelo mundo, ensinam uma moral bem rigorosa e as pessoas seguem aquilo à risca. E no meio do cristianismo, do mesmo jeito. Nós podemos facilmente nos apegar a regras. E regras podem nos enganar. Se não trabalharmos com relação à consciência, a realmente refletirmos em nossa vida se somos de fato cristãos e tememos a Deus, nos apegar à regra é fácil e esconde quem nós somos de verdade. Há algumas pessoas que só de ouvir os mandamentos ficam perturbadas. Mas, na verdade, muitas pessoas podem ouvir os mandamentos à vontade. E isso nem pesa o coração. E realmente, como fariseus, não é? Como pessoas que, de repente, não creem em Jesus Cristo ou não confiam em sua graça de verdade, eles podem se apegar a esses padrões morais, eles podem estabelecer regras em cima de regras, e isso dá a impressão de que são pessoas fortes. Como que alguém que tinha essa consciência de ser um pecador, um publicano, por exemplo, uma pessoa rejeitada nos tempos de Jesus Cristo, não é, quando ele andou neste mundo, como essas pessoas enxergavam os fariseus, por exemplo? Vendo homens com roupas distintas, com um comportamento distinto em público, homens que realmente ficavam meio que arrotando santidade, falando de sua bondade, de como eram piedosos, de como eram rigorosos na obediência à lei, de que honravam a lei de Moisés, como as pessoas que tinham consciência de suas fraquezas se viam diante desses homens. Se viam como miseráveis, como um lixo. E realmente pensavam assim porque, olha, estamos vendo homens aqui que são tão bons assim, que são tão fortes assim, que são tão piedosos assim. Isso é um engano, irmãos. Cristo nos ensina então a orar, reconhecendo exatamente essa verdade. No texto do Salmo 103, nós lemos no verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido.
uma reflexão que temos aqui no Salmo 103 é justamente o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa limitação. E entendendo na oração de Cristo o pedido que devemos fazer a Deus, o nosso Pai, aprendemos então, irmãos, que a nossa vida é apenas uma vaidade. Que motivo, se temos essa consciência, poderia haver para nos orgulharmos em nós mesmos? Basta olhar mais uma vez para a figura daquele publicano no templo, na parábola que Cristo contou em Lucas. Aquele homem, ele tinha algum motivo humano para se orgulhar? Não. Ele não se orgulhava. Pelo contrário, ele se humilhava. Ele não se achava digno de olhar para o céu e de orar como o fariseu. Porque era comum para eles, para demonstrar sua piedade pública, orar com os braços erguidos, com as mãos erguidas, com os braços abertos, dizendo em voz alta para todos ouvirem ali: ó Senhor, não é? Eu sou teu servo. Eu sou alguém que busca a tua face. Isso é muito comum. É uma atitude meramente religiosa. Mas aquele que tinha consciência de seus próprios pecados não conseguia fazer isso. Ele não podia fingir o que ele não era. Ele sabia exatamente quem ele era. E perceba como isso é importante. Que isso conta aquela parábola. E podemos pensar nisso refletindo na oração do Pai Nosso e também no Salmo 103. Justamente para mostrar que aqueles que recebem perdão de verdade são aqueles que se reconhecem assim diante de Deus, como miseráveis. Esses são os verdadeiros perdoados. No fim, quando reconhecemos a nossa miséria, os nossos pecados, toda a glória é dada ao Senhor, não a nós. Os fariseus recebiam glória, mas aquele publicano, glória nenhuma recebia. Toda a glória era dada ao Senhor, que teve misericórdia dele. Assim aprendemos no Salmo justamente isso. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó, e então dá uma descrição breve do que é a vida do homem. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. É aí que se acaba toda a arrogância humana. Porque perceba, nós somos criaturas complexas, imagem e semelhança de Deus. Não há criatura neste mundo que possa se comparar a nós, seres humanos. Somos coroa dessa criação. Somos reis deste mundo. Nós é quem dominamos. O ser humano tem inteligência, capacidade, dons variados para desenvolver a criação. Ou seja, nós dominamos este mundo. Todo o resto está para nos servir. Esse é o fato. O problema é que, ao mesmo tempo, nós reconhecemos, não é, esses dons que temos, mas não reconhecemos, infelizmente, quem deu esses dons para nós. Aquele que nos concedeu essa graça. E então facilmente nos tornamos orgulhosos. O Salmo quebra esse orgulho nosso porque ele nos equipara a uma erva do campo. Imagine você sendo comparado simplesmente a uma planta. Nós, com nossas capacidades, pegamos uma simples planta, uma simples flor, e sem fazer força, arrancamos. Arrancamos e fica notório para nós como nós somos poderosos, como nós temos capacidades. O que essa planta pode fazer contra nós? Absolutamente nada. Nós arrancamos, plantamos onde nós queremos plantar, nós coordenamos tudo, determinamos tudo, nós fazemos tudo isso. E o Senhor, para quebrar nosso orgulho, Ele fala: a vida de vocês, ela é tão breve e tão frágil como uma simples erva, como uma simples planta. Geralmente as pessoas só sabem disso no dia de um velório. É só ali que elas percebem isso aí. Antes que chegue um dia de um velório, de alguém amado, de alguém querido, de alguém próximo, as pessoas geralmente não pensam sobre isso. Elas se veem como muito fortes mesmo, como capazes, como devem ser exaltadas. Percebam a loucura em tudo isso. Abram um parênteses para falar como a idolatria é uma loucura demonstrada. Porque se o homem é tão frágil assim, tão simples assim, por que pessoas adoram pessoas? Percebem? As pessoas, elas têm uma capacidade para o mal tão nítida que elas facilmente se dobram, não é, diante de homens que são pecadores e finitos como elas. Tenta imaginar a lógica disso. O Senhor diz que nós somos, a nossa vida é como uma erva. Ela é frágil assim. Hoje nós estamos vendo e amanhã acabou-se. É a mesma coisa. Nossa fragilidade é igual a toda a natureza. É a mesma coisa.
Mas o homem, em sua cegueira e seu orgulho, consegue realmente olhar para um outro ser humano e o exaltar como Deus. Qual o sentido, por exemplo, dos Césares? Qual o sentido dos imperadores do passado, tanto romanos como outros, se colocarem como deuses diante do povo? Me digam, qual o sentido disso? E a coisa que mais intriga é que não é somente a pessoa dizendo que é Deus e que é todo-poderoso. São as pessoas acreditarem nisso. Elas estão vendo ali uma pessoa, um homem, um ser humano, não é? Que sangra, que sofre, que tem limitações e que morre. Por isso são substituídos. E mesmo assim se prostram diante de pessoas para adorá-las. Qual o sentido, por exemplo, você fica pensando, dos grandes psicopatas, não é? Os grandes ditadores de nossa história, do século passado, por exemplo. Você vai pensar em Hitler, Mao Tse Tung, não é? Em tantos outros ali, em Lenin, Stalin, eram apenas homens. Homens. Simplesmente isso, tanto que passaram. Mas eles não se viam como apenas homens. E as pessoas realmente se convenceram que não eram apenas homens. É uma loucura isso, irmãos. É aí que o orgulho humano leva à cegueira, a não reconhecer quem nós somos. A palavra do Senhor, então, quando nos ensina a orar ao Pai, pedindo a Ele que não nos deixe cair em tentação, não nos conduza a isso, é reconhecendo, Senhor, eu não tenho forças, eu sou apenas um homem. Eu não posso bater em meu peito e garantir nada. Senhor, eu não tenho condições de garantir que amanhã eu me levantarei. Nem isso eu posso. Eu não posso garantir, Senhor, eu não posso bater o martelo e dizer bem assim, eu chego até a noite. Eu não posso fazer isso. Tamanha é a minha fragilidade. Tamanha é a minha pequenez. Eu sou como um verme arrogante. Faz sentido isso? Nós somos como vermes que não conseguem enxergar a si mesmos. Vermes que são arrogantes. Pessoas que não têm garantias, que não podem fazer nada de verdade, que não podem mudar o futuro, mas acham que podem. Elas filosofam, elas criam teorias, elas acham que são os donos. E o nosso mundo é uma demonstração dessa arrogância. Cada vez mais, tanto pensando em filosofias como em tecnologias avançadas, você vê claramente o ser humano querendo se postar no mundo como se fossem deuses. Nós queremos dominar tudo, não é? E vai avançando. É controle populacional, são tecnologias que nos seduzem porque são entretenimento e que nos amarram. Daqui a pouquinho aí, de repente, um metaverso, né, para ficarmos bitolados em um mundo virtual e não encararmos a própria realidade. É assim que somos. O Senhor nos chama, como cristãos, justamente a termos uma visão bem realista de nós. E o realismo cristão, ele é pessimismo para o mundo. O Senhor quer que nós venhamos olhar para a nossa própria vida e admitir o óbvio. Admitir que nós somos fracos demais. E a nossa fraqueza deve nos levar a esse senso de realidade para não sermos arrogantes nem diante de Deus e nem diante de nossos irmãos. Porque se nós vamos agir, de repente, como se nós fôssemos capazes, nós também vamos exigir dos outros que eles sejam perfeitos. Isso está errado. O ponto central aqui é compreender que o Senhor nos ensina exatamente essas limitações para que não venhamos cair nessa arrogância. Somos apenas homens, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade de entender nossas relações. A nossa fraqueza se mostra em tudo. Mas pense em nossas relações como irmãos. Como isso é demonstrado? Como nossas fraquezas elas ficam evidentes muitas vezes. Nós somos tão fracos que um irmão diz uma coisa e em nossa cabeça nós entendemos outra. Nós facilmente nos ofendemos quando nós não deveríamos nos ofender. Nos ofendemos até com a verdade. Como é que pode uma coisa dessa? Se um irmão chama o outro ao arrependimento, o irmão se arrependa porque não é isso que a palavra do Senhor ensina, o indivíduo, ao invés de se quebrantar e falar, realmente, que o Senhor me perdoe, me ajudem em oração, me ajudem. Não. Quem é você para falar da minha vida? Quem é você para estar me julgando?
É aí que nós vemos a nossa arrogância, que é a nossa limitação, que são nossas fraquezas. Coisas simples, tão claras, nós temos dificuldade de aceitar, de simplesmente abraçar, sabendo que é certo. Qual a lógica, irmãos, de nós pecarmos, cometemos um erro e não conseguimos simplesmente pedir perdão para alguém? Qual a lógica disso? Isso não tem sentido, baseado nos princípios cristãos. Mas nós somos assim. Nem sempre para nós é fácil admitir que nós falhamos. É como se fosse assim. Nosso ego ele tem que estar preservado. Entende? Nosso ego tem que estar preservado. Ninguém toca no nosso ego. Ninguém. Eu estou aqui dando uma de humilde, não é? Suportando tudo e todos, até que alguém toca bem no nosso ego. Enquanto é com os outros, eu até aconselho, seja arrogante não, ame, mas quando é comigo eu tenho uma dificuldade de agir como eu falei. Veja a minha fraqueza. Nosso ego não pode ser tocado, é assim que nós pensamos. Então, se aparentar que nós somos menores, inferiores, que nós não podemos, que não somos capazes, isso nos ofende profundamente. Nós queremos demonstrar aquilo que não somos. Queremos dizer, nós somos capazes, nós somos muito capazes, nós temos condições de fazer, de realizar, nós temos forças, nós não queremos ser vistos como pessoas medíocres, como pessoas que não são tão inteligentes assim. Nós somos tão fracos com relação a isso, com relação ao nosso ego, para não admitir a nossa fraqueza, que muitas vezes nós, e não é difícil fazer isso, nós damos uma de quem somos muito inteligentes. Não é difícil fazer isso. Não é. Uma pessoa que não é muito instruída, facilmente, veja, ela não é instruída, não é sábia, mas é esperta. Ela sabe pegar frases, pegar coisas no alto, no ar, pegar algumas frases que podem, de repente, traçar um perfil que é falso. É fake. Mas traçar um perfil de quem é alguém que entende do assunto. Então eu procuro saber um pouquinho de cada coisa e não sei nada. Mas, numa conversa, numa rodinha de amigos, eu consigo trazer algum tipo de assunto, ou pelo menos alguma pergunta, eu consigo provocar os outros nesse sentido, e eles vão me entender como sendo uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito capaz. Eles vão querer minha opinião. E a nossa situação hoje, como situação cultural hoje brasileira, é essa. Nós somos ensinados desde a escola a termos opinião, mesmo que não tenhamos aprendido nada. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Ler que é bom, ninguém quer. Estudar, gastar tempo, esforçar sua mente, se sacrificar no estudo, a maioria não quer. Mas todos querem ter opinião. E por que são assim? Porque são arrogantes, são orgulhosos. Eles não conseguem se ver como pessoas menores, inferiores. É difícil para o ser humano dizer bem assim, eu não sei. Ou eu não consigo, eu não posso. E todos nós, em algum momento, em alguma hora, lidamos com isso. De nos guardarmos nesse sentido para não, nem sequer pedirmos ajuda, para não demonstrar que eu preciso de alguém. Cristo está nos ensinando um caminho onde nós não temos uma visão tão otimista ao nosso próprio respeito. Muito pelo contrário. Ele não está nos ensinando a sermos pessimistas, não. Mas é isso que as pessoas vão enxergar se não formos nesse sentido otimistas. Porque é assim, é 8 ou 80. Ou você é otimista ou você é pessimista. Não há quem seja realista. Cristo nos ensina a sermos realistas. Olhem para a vida de vocês e reconheçam que na vida de vocês, na vida cristã, vocês não têm poder, vocês não têm forças para resistirem ao mal. Qual é a explicação que o nosso catecismo dá? Sobre a sexta petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Um único momento nós não podemos permanecer firmes. Sabe quando nós podemos fazer isso? Entendam isso na vida de vocês, na vida de cada um aqui. Quando nós conseguimos, de repente, dizer não para uma tentação. E como heróis, voltamos orgulhosos daquela batalha espiritual. E dizemos aos nossos irmãos, eu resisti. O irmão está falhando nessa área. Pô, meu irmão, tá precisando orar mais, viu? Eu fui tentado, eu disse não. Né? Me ofereceram, assim, rios de dinheiro para eu me corromper.
E eu disse não. Me aplauda. Eu sou forte, eu sou piedoso. Nossa, como o irmão Ademir é um irmão tão piedoso. Mas pensa num caba crente. Ofereceram dinheiro para ele corromper o seu ofício, e ele disse não. Caba crente. Caba crente, rapaz. O irmão trabalha num lugar onde a promiscuidade é demonstrada o tempo todo. As pessoas se vestem de maneira promíscua, não é? Todo mundo ali é meio estranho. A imoralidade está clara. Nas expressões, nas roupas, na maneira de viver. O irmão trabalha ali, está trabalhando ali, o tempo todo ele recebe charadas, não é? Cantadas. E o irmão, ó, firme, resiste. Nunca ouvi falar uma besteira desse irmão. Irmão crente, o irmão vai... É verdade, meu irmão. Eu sou bom. Graças a Deus, igualzinho o fariseu. Eu não sou como os demais homens. Eu jejuo, é por isso que eu aguento. Ó, toda sexta-feira, né? Sexta-feira do descarrego, eu jejuo. Né? Eu jejuo. Só como peixe. Quando chegar a noitezinha para dizer assim, eu não quero desmaiar para outro dia, eu vou comer só peixe. Não vou lavar meu rosto, vou ficar fazendo um jejum de sexta-feira santa. E é por conta disso, é porque eu sigo tais passos, 7 passos para a santidade. 10 maneiras de ser fiel e santo diante de Deus. Eu sigo os conselhos dos coaches espirituais aí. E eu consigo realmente resistir. É por isso. Eu posso ensinar para o irmão também o caminho, né? Mas que coisa tola. Cristo está nos ensinando justamente isso. Olha, não existe um método. A vida cristã, ela não é um método. Não é uma questão de você criar regrinhas e você achar que isso vai proteger vocês. Se fosse assim, a iniciativa da igreja cristã, lá no começo, não é? Com a vida monástica, a iniciativa de pessoas se separarem da sociedade para não se contaminar com a promiscuidade nas cidades, resolveria o problema, eles seriam santos de verdade, mas nunca aconteceu. Mesmo se isolando em uma serra, em um monte, eu vou viver agora, não é? Na Caatinga. Vou ser mesmo que um calango do mato. Não vou me relacionar com ninguém. Vai ser eu e os bichos. E vou orar a Deus o tempo todo. Não é? Vou buscar Deus no mato. Né? Vou buscar Deus no mato. Lá, eu ainda serei um pecador e eu pecarei. Esse é o fato. Não existem métodos. Sabe? Não há métodos. É por isso que a ideia da canonização, não é, do catolicismo romano, ela é tão pobre e triste. Dá pena. Você imaginar que porque alguém deu testemunho, você realmente olhar aquela pessoa como alguém que alcançou virtude tamanha, ultrapassou a medida de virtude, que o cálice de virtude transborda e ela pode abençoar outras pessoas. Por isso que se ora a santos. Por conta disso. Porque eles têm tanta virtude que eles podem abençoar outros também. Isso é todo, irmãos. Ninguém alcança testemunho senão pela graça de Deus. Ninguém resiste até o sangue senão pela graça de Deus. Nós vamos fazer agora o quê? Adorar os mártires? Buscar os mártires como nossos mediadores, porque eles foram até a morte. Não. Cristo está dizendo, nós não temos força em nós mesmos. É por isso que vocês têm que fazer uma oração sincera e humilde. Vocês não chegam diante de Deus para dizer o que o fariseu disse. Vocês não chegam diante do Pai para dizer, Senhor, valeu aí pela ajuda, mas eu dou conta. Não. Vocês chegam e humildes reconhecem que Deus é o Rei, que Ele é o Todo-Poderoso e que se Ele não livrar vocês, vocês não são capazes de resistir. Quem somos nós para resistir aos ataques do diabo? Na segunda parte aqui diz bem assim, além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne não cessam de nos atacar. Se uma pessoa não pode reconhecer isso, está dizendo o seguinte, eu venço o mundo por minha própria força, eu venço o diabo, coitado dele, né? Coitado dele, sinto muito pro diabo, e eu também venço a minha própria carne. Eu acho que numa biografia de um crente assim, tem que botar assim, bichão mesmo. Você é o bichão mesmo, porque a pessoa realmente que não consegue reconhecer as suas fraquezas e que a graça do Senhor que lhe assiste todos os dias, a cada momento, a cada segundo, ela realmente se entende como alguém superior e capaz. Eu até perguntaria para alguém assim, então por que Deus enviou seu filho para morrer por você? Eu acho que nem precisava.
Se você conseguiu desenvolver um método para alcançar a santidade, não tinha necessidade. Você poderia talvez não salvar os outros, mas a si mesmo, quem sabe? Porque basicamente o que você está me dizendo é que a lei de Deus, que sempre apresentou para o povo do Senhor desde o começo do mundo, que eles eram incapazes, você consegue cumprir assim de letra, tirar de letra. O Salmo rompe com essa lógica nossa, porque fala, olha, vocês estão se orgulhando de quê? Do que vocês estão se orgulhando? Por que essa visão tão arrogante de vocês mesmos? Olha como vocês são, tão frágeis como uma erva, tão frágeis como uma simples planta. Vocês estão hoje aqui e vocês arrotam sua arrogância, mas vocês não podem garantir que amanhã vocês se levantarão. Não podem. E o ser humano é tão cego que estamos lidando com a morte desde o começo do mundo. E parece que ninguém ainda percebe isso. Nós morremos, adoecemos, perdemos o tempo todo. E as pessoas não enxergam as suas limitações. Cristo nos chama então a reconhecermos de verdade, a sermos como o publicano, tendo consciência disso. Sim, acreditando nesta verdade, que nós somos incapazes de vencer. Por isso, é o que ele nos ensina, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo nossa fragilidade como seres humanos, oramos a Deus, livra-nos. Livra-nos do mal, porque não temos condições de resistir ao mal. Não conseguimos vencer nossa própria carne sem a graça dele. Não conseguimos vencer o mundo sem a graça dele. E analisando vencer o mundo em termos sociais, políticos, filosóficos, está aí para todo mundo ver. Né? O nosso amado e grandioso Ocidente está em completa decadência. Estamos caindo em uma velocidade tão alta que praticamente não há como nos parar nessa descida. Nossa cultura está irrecuperável, meu amigo. A realidade é essa. Qualquer pessoa que tem uma visão mais positiva com relação ao futuro tem que começar a tomar um chazinho de Simancol, porque não vai melhorar coisíssima nenhuma. As tentações do diabo, elas são muito mais profundas, não é? Muito mais fortes do que, por exemplo, a ação da igreja enquanto instituição. Sim, haverá cristãos fiéis, sempre. Deus preserva o seu remanescente fiel. Mas, no geral, a influência cristã no Ocidente, esqueça. Estamos em uma contagem regressiva, não é, para ver tudo o que foi plantado aqui sendo jogado fora. E isso, embora possa nos deixar preocupados, temos que, na verdade, nos sentir alegres. Lembrando, isso está acontecendo porque está muito próximo à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que pensar. Ver o mundo esfriando em amor cada vez mais, abandonando os princípios das veredas antigas e tratando a igreja como se fosse uma mera religiãozinha, é a prova cabal para nós que está próximo daquele grande dia. Nos alegremos com relação a isso, mas vamos admitir a realidade. Então não temos condições de vencer nossa carne, o mundo e nem mesmo o diabo. Por isso rogamos a Deus, livra-nos do mal. O Senhor nos ensina a ser como aquele publicano, irmãos. A não ficarmos orgulhosos, não. Senhor, eu não cheguei até aqui porque eu sou bom. Eu não cheguei até aqui porque eu sou inteligente. Eu não tenho nada. Eu sou pobre, cego. Eu não sou o sinete da sabedoria. Sou um homem que todos os dias tem que lidar com seus próprios problemas, que vive uma luta dentro do seu próprio coração, dentro de sua mente, contra o pecado, que tem que conscientemente lutar. E muitas vezes eu me vejo assim caindo, às vezes, sabendo da verdade, não é? Eu ainda me deixo levar. Sei da tua vontade, me deixo levar. Peco para daqui a 3 minutos estar ali completamente arrasado, envergonhado de mim mesmo. Nossa vida é assim. Nunca foi diferente. O cristão sempre lidera com isso. Desde o começo. E é isso que isso nos ensina aqui. Não sejamos tolos para não termos essa visão de nós mesmos. Inclusive, fica um alerta para os irmãos.
quando nós vemos biografias cristãs. Eu recomendo, leiam biografias cristãs. Elas são muito boas. Mas cuidado para não se iludirem com biografias cristãs. Você vai ler livros sobre os heróis da fé. E muitas vezes aqueles que relataram os seus feitos heróicos não relatam também as suas fraquezas, os seus pecados. A Escritura não é assim. A Escritura mostra Davi como um grande homem, segundo o coração de Deus, e mostra que ele era um pecador miserável. Temos que ter esse senso de realidade. É o que Cristo está nos ensinando aqui. Busquem a Deus e peçam ao Senhor, livra-nos do mal. Porque se o Senhor não nos livrar do mal, nós sucumbiremos. Sim, nós não vamos resistir a tentações deste mundo se o Senhor não nos livrar delas. Nosso coração é frágil demais, facilmente podemos ser derrubados. E nessa guerra espiritual que vivemos, sim, o diabo é muito inteligente, é muito sagaz, ele sabe exatamente como nos derrubar. Ele sabe o que tenta a humanidade. Há um padrão. Ele sabe o que nós somos fracos. Ele sabe aquilo que o homem ostenta em sua natureza. E ele ataca justamente nisso. Veja como isso é tão sério. Nós somos tão frágeis e tão cegos e temos tanta dificuldade de sermos tão cabeça dura, é o que nós somos muitas vezes. Nós não somos retratados, não é? Como ovelhas na Escritura à toa. Nós somos chamados de ovelhas porque somos cabeça dura mesmo. Que o diabo faz gato-sapato de nós, muitas vezes, entra em nossa vida, nos influencia de maneira bem assim, de forma terceira mesmo, não diretamente. Ele sabe que aquela visão, aquelas imagens feias, o ser direto demais, nos deixaria em alerta, né? Nós nos apegamos a esses princípios. Não precisa. Não precisa. Ele vai investir naquilo que é a nossa fraqueza realmente. Ele vai misturar o que é bom com o que é ruim para que nós venhamos pegar. Eu lembro, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Algumas pessoas más, não é, inventavam maneiras de matar cachorros. Eu, quando mais jovem, tinha 3 cachorros, e um desses cachorros, né, ele foi morto por algo que chamavam de bola. Não sei se vocês já ouviram falar. E tinha outros venenos também. Outras maneiras de matar também. Por exemplo, pegar carne moída, não é? E colocar veneno junto com a carne e fazer a bolinha ali, deixar pro cachorro. Ou então colocar até vidro. Percebe? Ele não vai dar veneno pro cachorro direto. Nem vai dar vidro pro cachorro comer. Ele vai colocar com carne, aquilo que o cachorro quer, deseja tanto. A mesma coisa é com a nossa vida. E nós sabemos como nós somos fracos com relação a isso. Por isso o Senhor está dizendo, não tenham essa visão tão positiva de vocês mesmos. Sejam realistas. Vão na contramão, por exemplo, da psicologia moderna. Se a ideia da psicologia moderna é que você tem uma visão positiva de si mesmo, corta isso. É ilusão. Se estão ensinando para você que Freud explica, tira a sua cabeça. Porque se as pessoas confiam nisso, isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. A psicologia é uma coisa boa, é ótimo. Eu digo, é necessário, nós não somos só corpo. Nós precisamos também de cuidar disso aqui. Mas é uma ilusão que as pessoas têm, porque usam a psicologia de uma maneira completamente indevida. Vão aos psicólogos buscando métodos para viver. Não consigo viver. Me prescreva aí um estilo de vida. Sabe a loucura de que eu tenho fraqueza em tais áreas da minha vida. Não vou conversar com os presbíteros da igreja, não vou buscar o conselho do Senhor, não. Vou até um psicólogo, um psiquiatra, mas um psicólogo mesmo. E olha, doutor, eu tenho dificuldade em tais áreas, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande com certas áreas com relação à sexualidade, então o senhor pode me passar aí uma fórmula da vida? Prescrever aqui uma receita, estilo de vida santo, para que eu seja alguém liberto, não é, dos meus impulsos? Não vai rolar. Não vai rolar. Os fariseus criaram um método para serem santos. Eles não conseguiram. Eles criaram 10 mandamentos em cima dos 10 mandamentos.
Fizeram pior do que nós fazemos aqui em nossa Constituição Federal. Né? Vai inventando emenda aí, meu amigo. Vai estendendo as interpretações da lei. Vai criando mais regrinhas e mais regrinhas e mais regrinhas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não é? Como o próprio Paulo ensina, essas coisas não ajudam nada em uma vida piedosa, em uma vida de santidade. Em nada. É uma ilusão. O caminho único do bem-aventurado é olhar para o Salmo 103 e reconhecer essa verdade. Deus usa de sua misericórdia porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus é quem nos perdoa, é quem afasta de nós as nossas transgressões. O Salmo 103 nos ensina isso. É Deus quem faz isso. É Ele quem afasta de nós as nossas transgressões. É uma ação completamente de Deus. Ele é o agente de tudo isso. Não somos nós quem afastamos de nós mesmos as nossas transgressões. Nós não colocamos nossos pecados longe de nós, assim como o céu está acima da terra. Assim como está distante o Oriente do Ocidente. Não, nós não fazemos isso. É o Senhor quem afasta de nós as nossas transgressões. Porque nós somos pó. Nós somos pó. Por fim, ele fala aqui no dia do Senhor 52, na parte final da pergunta 27, a resposta 27. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. Sem essa visão de nós mesmos, que Cristo nos ensina, como nós vamos lutar? Como vamos reconhecer a bondade de Deus? Quem se acha bom, não ora. Eu já repeti isso umas 1000 vezes na igreja. Nós temos que orar, não porque somos fortes, mas justamente porque somos fracos. Essa é a razão de nossa oração. Estamos em uma luta diária, em uma batalha feroz contra as hostes espirituais da maldade, contra a nossa própria carne e o mundo. E a única maneira de estarmos diante do Senhor é justamente estando humilhados diante dele. O lugar de um servo de Deus, o lugar que Cristo nos ensina que esteja aos pés do Senhor, humilhado, rogando a sua misericórdia. Não é uma lição para um dia apenas. Não é apenas um dia. O foco não é o dia em que o publicano foi ao templo, naquela parábola que o Senhor Jesus contou, mas é uma vida, não é, de arrependimento, uma vida de reconhecimento de nossas fraquezas. Esse é o caminho do cristão. Nós somos uma contradição para o mundo, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que temos e devemos ter realmente motivos para andarmos tristes, para nos curvar diante do Senhor, e quando as pessoas quiserem nos exaltar e nos aplaudir, nós nos fecharmos e respondemos mesmo, não tem a ver comigo, trata-se dele. Ao mesmo tempo, não é? Isso é contradição para o mundo. Temos motivos para nos alegrar pelo alívio que temos em Cristo Jesus. Essa é a vida cristã que meio que impacta o mundo. Vocês são pessoas que têm uma visão negativa de si mesmos. Vocês não se vangloriam e ao mesmo tempo vocês são alegres com Jesus Cristo, com a esperança da vida eterna. Como? Ter uma visão tão otimista com relação ao futuro, mas com relação à vida hoje, a vida de vocês mesmos, o próprio coração de vocês serem tão para baixo assim. Essa é a vida cristã. Nossa alegria, então, não está em nós mesmos. Está no Senhor. E Cristo nos ensina, então, vão a Deus, o Pai, e orem. Nos livra, pois não podemos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém?